É hora do quadro Amazônia em Pauta, com a Denise Campos de Toledo. Na série Amazônia em Pauta, nós vamos falar hoje sobre a política ambiental do governo, os desafios da preservação da região e dos estímulos econômicos. Eu converso com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que também foi secretário do Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo. Ministro, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, ministro, a gente tem visto muito murmurinho do lado do meio ambiente, críticas no exterior, mobilização de ex-ministros aqui no Brasil, de banqueiros, de empresários. Há uma preocupação clara, não apenas com a preservação ambiental, mas também com possíveis impactos que essa mudança da imagem do país possa ter para o agronegócio, que é carro-chefe, por enquanto, da economia brasileira. Como é que o senhor vê essa situação toda? Olha, eu acho que, primeiro, as preocupações são legítimas, né? É preciso reconhecer que o tema ambiental ele é um tema que preocupa a todos, interessa a todos e interessa também a pauta de negócios aqui do Brasil. A Amazônia, por sua vez, que corresponde a 50% do nosso território, é um exemplo de sustentabilidade. Nós temos 84% da Amazônia preservada e uma população de 25 milhões de brasileiros vivendo lá. Então, me parece que o governo do presidente Bolsonaro teve a virtude de trazer ao debate um tema que estava esquecido há muito tempo, eu diria há décadas. Como cuidar das pessoas que vivem na Amazônia? Qual é o modelo de desenvolvimento sustentável que nós vamos adotar na Amazônia para poder trazer esses 25 milhões de brasileiros para um determinado padrão de qualidade de vida? A região mais rica do Brasil, com o pior índice de desenvolvimento humano. Então, qual é o projeto que se quer para a Amazônia? O que nós vimos é que até hoje deixou-se para trás as pessoas da Amazônia. Discussões sobre meio ambiente, sobre preservação, e a população continuou vivendo na miséria. Então, acho que este envolvimento do setor privado, internacional, nacional, outras lideranças nacionais, nos permitem ter uma discussão mais adequada de como preservar a Amazônia e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Agora, ministro, tem um problema. Na medida que se fala dessa preservação e de mudanças que possam ter um foco econômico no desenvolvimento da região, isso leva à revisão de várias legislações que, em princípio, colaboraram muito para a preservação da Amazônia, não é? Porque o Brasil era muito bem visto em relação a isso. Então, quando se propõe muitas mudanças, flexibilização, aí entra a questão do reconhecimento, registro de terras que foram ocupadas há muito tempo, que tende a ocorrer, mas pela forma como se tratou, o estímulo, por exemplo, a garimpo na região. Então, a ideia que fica é de uma flexibilização de regras que estava dando resultado, tanto que o Brasil conseguiu preservar esse resultado que o senhor falou. E aí vem um susto, vem uma preocupação como uma coisa assim de liberou geral. Olha, eu tenho dúvidas se realmente estava dando resultado, em primeiro lugar. Porque, como eu disse, você deixou 25 milhões de brasileiros para trás. Talvez estivesse dando resultado para quem mora no Sul, no Sudeste, para quem mora na Europa. Para quem mora na Amazônia, essa política não deu certo, não trouxe resultados. Por outro lado, a regularização fundiária é algo que nenhum outro governo teve a coragem de discutir e colocar um projeto adiante, como o presidente Bolsonaro colocou a MP 910, que acabou caducando e hoje é discutida dentro de um projeto de lei. O zoneamento econômico ecológico, que é um dos instrumentos pelo qual você vai discutir o uso da infraestrutura, a instalação da infraestrutura, também a mineração, também o manejo florestal, enfim, várias atividades econômicas da Amazônia serão discutidas e devem ser tratadas no âmbito do zoneamento econômico ecológico, que não é muito diferente de um plano diretor para uma cidade. Só que em vez de você ter um plano diretor de uma cidade, você tem um zoneamento para a região como um todo. Precisa discutir. Por quê? Porque a região da Amazônia, você tem uma área de quase 45% da Amazônia dedicada a unidades de conservação e a terras indígenas, e justamente nessas áreas é onde estão as maiores reservas minerais do Brasil. Ouro, diamante, cassiterita, nióbio, manganês, ferro. Não é? Então você tem uma população muito empobrecida, sentada em cima de um tesouro. Se você ignorar o fato de que eles querem explorar esse tesouro, pelo menos uma parte deles, não é? Você vai continuar tendo a situação atual, que é o que eu tenho chamado de política do avestruz amazônico. Os antigos ministros de meio ambiente, uns que assinaram a carta, uns até que estão ali na lista da rachadinha da Alerj no Rio de Janeiro, deixaram para trás esse tema. Não cuidaram efetivamente, de resolver como é que você explora de maneira sustentável esses recursos. E ao ignorar esse fato, você abre espaço para quê? Para ilegalidade.
né, antes do presidente Bolsonaro ser eleito, já haviam, isso dados da Agência Nacional de Mineração, já haviam na Amazônia 870 garimpos ilegais conhecidos, fora os desconhecidos. Nós já tínhamos também um grande problema de grilagem de terra e um enorme problema de roubo de madeira. Então esses problemas não foram criados com o Bolsonaro. É o presidente Bolsonaro quem está discutindo alguma maneira de resolver. O desmatamento, se nós olharmos o desmatamento como medida de sucesso ou insucesso da política pública, nós veremos que ele foi, primeiro, 3 vezes em 2004 e 2005 do que foi o ano passado de 2019. Portanto, 2019 está muito longe de ser o recorde histórico, ao contrário do que alguns dizem. Mas 2004 e 2005 é um passado, bem não, passado, depois muitas políticas foram adotadas região. Que conseguiram resultados. Não, mas é a mesma região, então não é um recorde histórico. Né? Então, às vezes as pessoas usam determinadas datas de corte para dizer, o último dos últimos 10 anos. Bom, então põe nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos é 1/3 do que já foi. Para além disso, o desmatamento caiu até 2012, mas vem subindo desde então. Então a pergunta que você deve fazer é a seguinte: o que deu errado na política pública para a Amazônia, de tal sorte que o desmatamento venha crescendo de 2012 para cá? E aí são os 5 pilares do plano de combate ao desmatamento ilegal que o governo desenhou e que precisa do envolvimento de vários ministérios. Agora, ministro, o senhor deve saber que vai lidar com questão de ilegal mesmo, porque não é apenas o grileiro que ocupou décadas atrás e quer trabalhar, que ele respeita a Amazônia, não é apenas uma área de mineração que não seja nociva. O senhor mesmo participou de uma operação na semana passada e são ações criminosas que podem poluir os rios da região, a forma do garimpo, né? Exatamente. O garimpo é uma coisa muito arriscada quando você fala na utilização na Amazônia, em áreas de reservas indígenas. Então é preciso lidar de uma forma bastante cuidadosa com isso, não é? Não houve aí uma forma diferente do governo de comunicar determinadas ações que levou a acender a luz amarela no mundo em relação ao que podia acontecer com a Amazônia? Olha, talvez a forma pela qual o governo tenha debatido esse assunto pudesse ser uma maneira mais elaborada ou mais sutil, e quanto a isso se está trabalhando, não é? Agora, isso não anula o cerne da questão, que é mais ou menos o seguinte: mineração em terra indígena, né? Criou-se uma narrativa falsa de que os homens brancos e, enfim, as pessoas de outras regiões invadiram as terras indígenas para minerar. Essa narrativa não é verdadeira. Ela pode ser verdadeira em alguns lugares, mas há vários lugares, inclusive o da operação que eu fiz na semana passada, que você se referiu, que são os próprios indígenas que estão minerando. Os Munduruku foram na televisão e deram uma declaração dizendo: somos nós, Munduruku, que estamos fazendo. Assim como são os Cinta Larga em Rondônia, assim como são parte dos Caiapó no Pará e várias outras, os Parecis no Mato Grosso. Então, nós não podemos, em primeiro lugar, criar essa falsa imagem de que os indígenas estão todos fechados nas suas reservas e que os homens brancos estão indo lá escravizando os indígenas para trabalhar. Essa imagem não é verdadeira, em absoluto, quer seja para a agricultura ou para a mineração. Então, primeiro fato importante. Segundo fato também importante, você citou aqui, essas atividades todas de mineração, se forem feitas de maneira adequada, e para isso você precisa ter a regra colocando os parâmetros, a regra colocando qual é que é a norma de licenciamento, elas podem ser feitas de uma forma compatível com a preservação ambiental, gerando recursos através de royalties que garantem a manutenção da floresta. E eu te cito o exemplo da floresta da Flona de Carajás, em que a Vale explora minério de ferro e é a área mais bem preservada do Pará, porque tem exploração de minério de ferro e, portanto, o royalty que a Vale gera é o recurso que ela usa para conservar. E digo mais, também não serve o argumento de que é uma zona sensível. Por quê? A Noruega, que é um país considerado exemplo de ambientalismo, ela explora petróleo no meio do Mar do Norte, no Círculo Polar Ártico, ou seja, mais sensível ainda do que a própria Amazônia. A própria Guiana, em frente à Amazônia, no foz do Rio Amazonas, ali tem plataformas de petróleo em operação. Então, o que está acontecendo? Nós, ao invés de discutirmos como fazer de maneira correta, nós estamos discutindo se pode haver a discussão, e não é por aí.
Agora, ministro, houve preocupação do setor agropecuário em relação às consequências de todas as possíveis mudanças que estavam sendo analisadas e propostas, tanto que na manifestação dos empresários nós tivemos muitos do agronegócio que representa mais de 21% do PIB brasileiro, e eles podem sofrer represália no exterior, dificuldade para a exportação dos produtos, levando uma culpa que em princípio não seria deles, porque os grandes produtores, eles insistem em afirmar que não tem necessidade de avançar, de desmatar, porque eles alcançaram um nível de produtividade que garante esses resultados que a gente tem visto. Como é que se pode preservar a qualidade do produto brasileiro, esse atestado de comprometimento com o meio ambiente, ao mesmo tempo em que ocorrem essas mudanças na Amazônia? Eu diria que há vários aspectos que se somam. Em primeiro lugar, o Brasil tem o Código Florestal, norma que nenhum desses outros países tem. E o Código Florestal na Amazônia impõe que 80% da propriedade deve ser preservada. Logo, por consequência, o raciocínio é que os outros 20% da propriedade podem ser usados. É uma questão até de respeito ao direito de propriedade. Então você tem ali, primeiro fator, a necessidade de respeitar e aplicar o Código Florestal e não simplesmente ter uma política pública que diga que ninguém pode fazer absolutamente nada, até porque ela é irrealista. Seria irrealista. Em segundo lugar, nós temos um grande volume de pastagens degradadas no Brasil, ou seja, áreas que já foram abertas, que estão sendo subutilizadas ou foram abandonadas por falta de tecnologia, por falta de investimento, e é pré-requisito para você poder fazer esse investimento, essa tecnologia, que haja regularização fundiária, porque alguém que não tem o título de propriedade da sua área não pode tomar investimento, não pode receber apoio técnico governamental. Então veja como os assuntos estão interligados. A ausência de regularização fundiária gera ilegalidade, a ilegalidade, por sua vez, nega a aplicação do Código Florestal, que é uma norma exemplar. Nós temos, para além disso, o zoneamento econômico-ecológico, que é fundamental, e o pagamento pelos serviços ambientais. Aliás, é o governo do presidente Bolsonaro que, pela primeira vez, implementa um plano de pagamento de serviços ambientais, que é o Floresta Mais. Remunerar quem preserva, quem cuida. 500 milhões de reais dedicados a isso. Agora, ministro, falta fiscalização na Amazônia. A gente tem visto aí o avanço das queimadas, pode ser uma prática habitual de ribeirinhos, do pessoal que trabalha lá, mas nós tivemos um recorde no mês de julho, o desmatamento avança com isso, o próprio recadastramento aí de grilagem, a tentativa de recadastramento, de oficialização, acabou estimulando essa queimada. A gente tem falha de fiscalização em relação aos garimpos, volta e meia aparece uma mega área de exploração, e aí nós temos o Conselho da Amazônia cuidando disso, né? O vice Mourão tentando cuidar também nesses aspectos. Houve condição de o Brasil ter uma fiscalização eficiente, até para que essas mudanças não estimulem uma ocupação irregular, o desmatamento, que com a justificativa de exploração econômica a gente tem um desmonte de muita coisa importante conquistada? Não, isso é absolutamente relevante. Primeiro, lembrar como nasceu o Conselho da Amazônia. Foi uma sugestão minha, na reunião de ministros, em que nós constatamos, eu levei ao presidente e aos colegas ministros, o vice-presidente Mourão estava na própria reunião, eu levei essa sugestão dizendo o seguinte: a solução para os problemas estruturais da Amazônia está relacionada a cada um dos ministérios aqui presentes, ou seja, não é um tema do Ministério do Meio Ambiente. Regularização fundiária é agricultura, zoneamento econômico-ecológico é sobretudo o Ministério de Minas e Energia, porque trata do tema mineração, pagamento por serviços ambientais, que é nosso tema no Ministério, nós fizemos, está aí o Floresta Mais, bioeconomia envolve vários ministérios, mas principalmente o de economia, e o quinto pilar, que é esse que você perguntou agora, que é fiscalização, comando e controle. Quem historicamente fez fiscalização, comando e controle na Amazônia? IBAMA, ICMBio e polícias militares estaduais. O que aconteceu no ano de 2019 e no início de 2020? IBAMA e ICMBio, recebido pelo governo Bolsonaro com 50% de déficit do seu quadro de pessoal, então nós já recebemos assim, não houve um desmonte, até porque são funcionários públicos, nem que o governo quisesse não poderia dispensar. Por outro lado, as polícias militares estaduais, sobretudo a do Pará, onde ocorre cerca de 43% do desmatamento, retraiu a sua ação, deixou de apoiar as ações de combate ao desmatamento. Por razões locais, orçamentárias, prioridades, enfim, não importa. O fato é que, sem a Polícia Militar dos Estados e com 50% de déficit do nosso quadro de pessoal de fiscalização, IBAMA e ICMBio, o que sobrou ao governo?
se valer das Forças Armadas, através da operação de garantia da lei e da ordem, que o presidente determinou no ano passado e que foi muito exitosa, porque reduziu as queimadas em setembro e outubro de 2019 ao menor índice dos últimos 21 anos, e esse ano a GLO começou a partir de 11 de maio. E ao entrar em vigor a GLO, articulando com os diversos grupos, IBAMA, ICMBio, Polícia Militar Estadual, Polícia Federal e Força Nacional, começa a virar o jogo em termos de redução do ritmo de desmatamento e, consequentemente, também o de queimadas. A queimada ela tem um critério, evidentemente, sazonal, né, de clima, tem um aspecto cultural, como você colocou bem, mas também tem uma correlação grande com o desmatamento, porque desmata-se e depois aguarda para queimar. Então, há uma dinâmica envolvida nessa operação e que é preciso reconhecer quais são as nossas limitações orçamentárias, de pessoal e legal. Ministro, para encerrarmos, para quem está preocupado com a política ambiental do governo, eu queria saber, na sua visão, a Amazônia deve ser preservada do tamanho que ela é, mesmo com a exploração econômica? Olha, eu acho que a única forma de preservar a Amazônia é ter exploração econômica sustentável. Eu diria que essa frase é o contrário. Sem uma exploração econômica adequada, as pessoas vão viver na miséria na Amazônia e, portanto, continuarão sendo cooptadas por atividades ilegais. Elas são cooptadas pelo garimpo ilegal, cooptadas pela grilagem de terra, cooptadas pelos grupos que fazem roubo de madeira. E por quê? Porque elas não têm uma alternativa, que pode ser na bioeconomia, pode ser em outras ações como infraestrutura e até eventualmente essa de a parte de recursos minerais, mas tudo dentro da lei, respeitado o Código Florestal, que é norma exemplar, e todas as outras normas aplicáveis. É isso, nós recebemos aqui o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, muito obrigada. Obrigado, é um prazer. Vocês.